Bem-vindo ao canal Clevinho dos Concursos. E hoje nós vamos estudar o uso do hífen. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e curta, e também deixe o seu comentário. Usamos o hífen para indicar a ínclise dos pronomes oblíquos átonos, as formas verbais. Nós temos as frases: dê-me essa caneta. Então temos o verbo dê e o pronome me separado por hífen. Assim como em diga-me toda a verdade, o verbo diga, pronome oblíquo, átono, me. Inscreva-se neste canal do YouTube. Temos o verbo inscreva-se, separado por hífen, do pronome oblíquo átono, se. Usa-se o hífen também em vocábulos compostos, formados por substantivo mais substantivo, nos quais o segundo substantivo indique forma, finalidade ou tipo. É o caso do exemplo, a palavra decreto-lei é um tipo de decreto. Homem-chave, especificamente uma pessoa importante em um determinado local ou empresa. Navio-escola é um navio que carrega alunos, então tem uma especificidade, uma finalidade. Assim como o avião-tanque tem uma finalidade, que é carregar combustíveis para outros aviões. Cavalo-vapor, que é um tipo de medição de potência. Rádio-relógio, que não é apenas um rádio, mas sim especificando um objeto que também é um rádio e também é um relógio. Planeta anão não é qualquer planeta, ele precisa ser um planeta pequeno, por isso planeta anão é um tipo de planeta. Também usamos hífen nas palavras compostas por justaposição, que não contêm formas de ligação e cujos elementos constituem uma unidade sintagmática e semântica única e mantêm acento próprio. Temos os nossos exemplos. As palavras compostas médico-cirurgião, tenente-coronel, ano-luz é uma medida de distância, arco-íris, que é um fenômeno da natureza, tio-avô, sul-africano, sul-africano, afro-asiático, primeiro-ministro, beija-flor, veja que as palavras primeiro-ministro é um cargo e beija-flor é um pássaro. Então, temos aí um significado único para duas palavras. Luso brasileiro, azul escuro, conta-gotas, porto alegrense, marca-texto, caneta tinteiro, saca-rolha e boas-vindas. Nos topônimos, nomes de lugares compostos inicialmente pelos adjetivos grã, grão, ou por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por artigo, também nesse caso nós usamos o hífen. Exemplo, grão, Grã-Bretanha, Grão-Pará, Traga-Mouros, Abre-Campo, Baía de Todos os Santos, Trás-os-Montes, Trinca-Fortes, entre os rios. Nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Nossos exemplos: couve-flor, erva doce, feijão verde, bem-me-quer, cobra d'água, bem-te-vi, formiga branca, amor perfeito, espada de São Jorge e comigo ninguém pode. Nos compostos, com os advérbios bem e mal, quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma unidade sintagmática e semântica, e tal elemento começa por vogal ou H. Nossos exemplos: bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-estar, mal-afortunado, mal-humorado, mal-intencionado e mal-assombrado. Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o segundo elemento, forma consolidada pelo uso.
quer este tenha ou não vida à parte. Nossos exemplos: benfazejo, bem feito e benfeitor. Em outros vocábulos, o advérbio bem pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Nossos exemplos: bem-criado, bem-ditoso, bem-nascido e bem-visto. Quando o vocábulo não começar por vogal nem por H, não haverá hífen com o advérbio mal. Exemplos: malformação, mal cozido, mal cheiroso, mal criado. Usa-se hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Exemplos: além-mar, além fronteiras, aquém-mar, recém-nascido, recém-casado, sem cerimônia, sem número e sem vergonha. Emprego do hífen com prefixos. Nas formações em que o segundo elemento começa por H, deve-se empregar o hífen. Essa é a regra geral. Exemplos: pré-história, super-homem, anti-herói, geohistória, pan-helenismo, semi-hospitalar, e polihidratação. Não se usa o hífen em formações que contêm, em geral, os prefixos des e in, nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Os nossos exemplos: desumano, desumidificar, inábil e inumano. Nas formações em que o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Nossos exemplos: anti-ibérico, primeira palavra termina com i e a segunda começa com i. Contra-almirante, primeira palavra começa com a segunda termina a primeira palavra com a e começa a segunda palavra com a. Micro-ondas, a primeira palavra termina com o e a segunda palavra começa com o. Assim como micro-organismo, primeira palavra termina com o e a segunda começa com o. Anti-imperialista, termina com i e começa com i. Anti-inflamatório, termina com i e começa com i. Supra-auricular, primeira palavra termina com a segunda começa com a. Arqui-inimigo, primeira palavra termina com i e a segunda inicia com i. Assim como semi-interno. Entretanto, não se aplica a regra quando o prefixo é re. Então, em todas as palavras que começam com o prefixo re, não possui hífen. Exemplos: reencarnação, reenvio, reinício, reiterar, reemissão, reempossar, reencontro e reestabelecer. Essa palavra também pode ser escrita dessa forma aqui, sem a necessidade de colocar os dois es. Nas formações com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começa por vogal, M ou N, além do H. Temos os nossos exemplos: circum escolar, circum navegação, pan-africano e pan-americano, pan-americano. Nas formações com os prefixos hiper, super e inter, quando o segundo elemento iniciar-se por R ou H. Exemplos: super resistente, hiper reativo, inter relacionado, hiper requisitado, hiper rugoso, super
interrealismo, interregional e interrenal. Nas formações com os prefixos ex, pós, pré, pró, sota, soto, vice e viso, sempre haverá hífen. Exemplos: ex-diretor, sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente, viso-rei, soto-general, pré-datado, pós-graduação, pré-vestibular, pré-natal, pró-americano e vice-diretor. Exceções: pré-determinado, pressupor, propor, pós-por, promover e prever. Com o prefixo sub, haverá hífen sempre que o vocábulo iniciar-se por B, H ou R. Exemplos: sub-humano, sub-rogar, sub-repartição, sub-rotina, sub-bibliotecário. Caso não se inicie por B, H ou R, não haverá hífen. Exemplos: subepiderme ou subepiderme, sublocatário, subclasse e subutilizar. Nas formações por sufixação, só se emprega o hífen nos vocábulos terminados por sufixo de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim. Exemplos: Amoré-Guaçu, Anajá-mirim, Andá-açu, Capim-açu e Ceará-mirim. O novo vocabulário ortográfico da língua portuguesa registra tanto proforma prolabore, palavras sem hífen, formas latinas, quanto proforma prolabore, com hífen, formas aportuguesadas. Não se emprega o hífen nos vocábulos derivados por prefixação, cujo prefixo terminar em vogal e o segundo elemento iniciar-se por consoante. Nós temos os nossos exemplos: microcirurgia, semicírculo, hipoderme, semimetal, extracorpóreo, supracitado e neoliberal. Caso o segundo elemento inicie por R ou S, estas consoantes devem ser duplicadas. Exemplos: contra-regra, infrasom, suprassumo, antirreligioso, mini-saia, neorrepublicano e minisséria. Nos vocábulos derivados por prefixação, cuja vogal final do prefixo é diferente da vogal inicial do segundo elemento, também neste caso nós não vamos utilizar o hífen. Exemplos: antieconômico, extraescolar, extraoficial, intraocular, aeroespacial, semiárido, agroindustrial, hidroelétrico, coeducação, autoestrada, plurianual e antiaéreo. Nos vocábulos derivados por prefixação, cuja vogal final do prefixo é diferente da vogal inicial do segundo elemento, também neste caso nós não vamos usar o hífen. Exemplos: a palavra antieconômico, anti, a palavra termina com i e econômico começa com e. Extraescolar, extra, termina com a e escolar começa com e. Extraoficial, extra termina com o e oficial, extra termina com a e oficial com o. Intraocular, intra termina com a e ocular com o. Ou seja, sempre que quando nós tivermos dois vocábulos, sendo que o prefixo terminar com a vogal e a segunda palavra, o vocábulo, começar também com vogal, desde que essas vogais sejam diferentes, não haverá hífen.
Então, em aeroespacial, termina com O, começa com E. Semiárido, termina com I, inicia-se com A. Agroindustrial, termina com O e inicia-se com I. Hidroelétrico, termina com O, inicia-se com E. Coeducação, termina com O e inicia-se com E. Autoestrada, termina com O e inicia-se com E. Plurianual, termina com I e inicia-se com A. E antiaéreo, termina com I e inicia-se com A. Nos vocábulos formados por palavras compostas, cuja noção de composição em certa medida se perdeu, uma vez que tais palavras passaram a compor um sentido único e individualizado, também neste caso, nós não vamos usar o hífen. Exemplos: paraquedas, manda-chuva, madressilva, girassol, pontapé, madrepérola, passatempo, rodapé, sobremesa, vai e vem, mal me quer e aguardente. Nós vamos verificar também que algumas palavras, as regras nós já sabíamos. Por exemplo, a palavra manda-chuva, como manda termina com vogal e chuva começa com consoante, nós vimos que na regra não se utiliza o hífen, assim como na palavra madressilva, porque silva começa com S, a segunda palavra, e nós devemos dobrar a consoante, bem como na palavra girassol. Primeira questão. A palavra latino-americano é um adjetivo composto, formado por duas partes ligadas por hífen. De acordo com a ortografia oficial, também é ligado por hífen a palavra. Peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Então, a única palavra que deverá ser colocado o hífen é em afro-brasileiro. Por quê? Porque nós temos a palavra, o prefixo afro, e o segundo vocábulo brasileiro, que não tem uma relação direta, mas que juntando esses dois vocábulos, possui apenas um sentido. Se refere a uma pessoa. Por isso que deverá ser colocado o hífen. Segunda questão. Sobre o emprego do hífen, assinalar a alternativa correta. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a comunidade luso-brasileira vive dias de conflitos na Europa. Essa palavra, luso-brasileira, são palavras diferentes, mas que juntas elas têm o mesmo sentido, um sentido único, que se trata de uma pessoa, luso-brasileira, e por isso que deverá colocar o hífen. Em anti-inflamatório, na frase, o anti-inflamatório que comprei estava vencido. A palavra anti-inflamatório, como o prefixo anti termina com i e o segundo vocábulo começa com i, realmente deverá possuir o hífen. Então está correto, já é a letra B. Vamos verificar as duas alternativas. Com um buraco na estrada, quebrou-se o para-lamas da moto. Com a palavra para-lamas, esse prefixo para deverá ser separado do lamas, do segundo vocábulo, por hífen. Veja que a banda Paralamas se escreve Paralamas juntos, mas pelo novo acordo ortográfico, com a palavra para, deverá ter o hífen. As defesas antiaéreas de Israel abateram caças inimigas. Então, temos aqui a palavra antiaérea, como a palavra anti termina com i e a palavra aéreas começa com a, ou seja, termina com vogal e inicia com vogal, são vogais diferentes, então não deverá ter o hífen. Então, deveria estar escrito dessa forma aqui. Por isso que a alternativa correta é a letra B. Terceira questão. Com base nas regras de hifenização, analise os itens. Então, pause o vídeo e resolva esta questão. Nós temos a palavra microempreendedor. A palavra micro, esse prefixo termina com O, e o segundo vocábulo começa com E, ou seja, termina com vogal e começa com vogal, vogais diferentes, não deverá ter o hífen. Então, esta aqui está incorreta. O correto seria sim, sem o hífen.
2. Pontapé. Ponta termina com A e pé inicia-se com consoante. Pela regra, se terminar a primeira palavra com vogal e a segunda começar com consoante, sendo que essa consoante não seja nem S, nem R, nem H, deverá ter hífen. Não deverá ter hífen. Então, esse hífen aqui está incorreto. O certo seria escrito dessa forma aqui. Pontapé sem o hífen. Então, também, essa palavra está errada. Anti-inflamatório. O prefixo termina com I e o segundo vocábulo começa com I. Nesse caso, corretamente, deverá se colocar o hífen. Então, a terceira está correta. E na quarta afirmação, semi-reta. Semi termina com I e reta começa com a consoante R. Nesse caso, não deverá ter o hífen e o R deverá ser dobrado. Então, está correto também. Então, a alternativa correta é a letra D. 3 e 4 estão corretas. Quarta questão. Qual palavra está corretamente grafada sem hífen, assim como autorretratos? Pause o vídeo e resolva esta questão. Nós vamos verificar que a palavra bem-estar, ela começa com o prefixo bem, e quando se começa com o prefixo bem, pela regra, deverá ter o hífen. Então, o correto estaria se houvesse o hífen. Como ela não tem, a A está incorreta. Antissocial, o prefixo anti termina com I e o segundo vocábulo começa com S. Nesse caso, nós deveremos o quê? Dobrar o S e não colocar o hífen. Então, a letra B está correta. Já é a letra B. Na letra C, nós temos a palavra micro-ondas. Veja que a palavra micro termina com O. E a segunda palavra, o segundo vocábulo, também começa com O. Nesse caso, deveria ter o hífen. Como não tem, a letra C está incorreta. Sem teto. Palavras que começam com o prefixo sem, deverá sempre ter o hífen. Como sem teto não tem, na letra D, ela está incorreta. Assim como mal educado, com a palavra mal, na maioria dos casos, sempre deverá ter hífen, quando se começa com o prefixo mal. Então, o correto seria escrito dessa forma aqui, com o hífen. Como não tem, está incorreto. Por isso que a alternativa correta é a letra B, antissocial. Quinta questão. Dentre as palavras a seguir, aquela em que ocorre emprego incorreto do hífen é? Pause o vídeo e resolva esta questão. Vamos verificar que a palavra cobra d'água se refere a um animal. Sempre quando a palavra palavra composta, se referir a um animal ou algo que se refere a plantas, a ervas, deverá obrigatoriamente ter o hífen. Por isso que a letra A está correta. Mas ele quer a alternativa incorreta. A está correto. Pré-vestibular está correto, porque pré, todo prefixo que começa com toda palavra composta que começar com o prefixo pré deverá possuir o hífen. Por isso que a letra B está correta. Já a palavra autoeficiência, a palavra auto, ela começa com O e eficiência começa com E. Nesse caso, como uma palavra, o prefixo terminar com um vogal e o segundo vocábulo iniciar por vogal diferente, pela regra não deveria ter o hífen. Por isso que essa palavra ela está incorreta. Então, nós já sabemos que a grafia de autoeficácia está incorreta. Letra C é o nosso gabarito. Vamos verificar as duas alternativas que ainda faltam. Sub-região, nós temos a palavra sub, que em via de regra geralmente se utiliza hífen, mas desde que a segunda palavra possua H, seja com H, R ou S. Como a segunda palavra, o segundo vocábulo, região, se inicia com R, por obrigação deverá ter o hífen, então está correto. E a palavra vice-diretor, toda palavra composta que começa com o prefixo vice, deverá ter o hífen, por isso que está correto. Então, a única alternativa que está incorreta é a letra C,
autoeficiência, porque não deveria ter o hífen. Sexta questão. Em qual dos exemplos a seguir o prefixo super também não deve ser separado por hífen, como no exemplo da tirinha? Pause o vídeo e resolva esta questão. Então, nós temos na tirinha a palavra superego, que está sem o hífen, porque super termina com R e ego começa com E. Como o primeiro vocábulo termina com R e o segundo com vogal, pela regra não deverá realmente ter o hífen. Na palavra super-homem, super termina com R e homem com H. Neste caso, deveria ter o hífen. Como não tem, essa alternativa está incorreta. Superrealista. Veja que super termina com R e realista começa com R. Quando nós temos uma palavra que termina com R, o primeiro vocábulo termina com R e o segundo começa com R, pela regra deveria ter o hífen. Já em super bonito, nós vamos verificar que super termina com R e o vocábulo bonito com B. Neste caso, como são vocábulos diferentes, são consoantes diferentes, termina com R e a segunda palavra começa com uma consoante que não seja R nem H, neste caso, não deverá ter o hífen. Então, a alternativa C está correta. Na letra D, super história. Super termina com R, história começa com H. Deveria ter o hífen. Terminar com R e começar com H, obrigatório, possuir o hífen. Assim como o super romântico termina com R e começa com R. Primeiro vocábulo, que é o prefixo super, começa com R e o segundo vocábulo romântico começa com R. Termina com R super, inicia com R o romântico. Neste caso, deveria também ter o hífen. Então, a única alternativa correta é a letra C, porque super bonito não possui o hífen. Sétima questão. O vocábulo clínico geral presente no texto é grafado com hífen. Assinale a alternativa em que a regra de uso do hífen esteja corretamente aplicada. Peço que pause o vídeo e resolva esta questão. Na primeira palavra, habeas corpus, não possui hífen. O correto é dessa forma aqui, sem o hífen. Dia a dia também não possui hífen. A escrita correta deveria ser dessa forma. Mal entendido está correto, porque o prefixo mal exige a utilização do hífen. Não governamental não tem hífen. E semi-aberto, prefixo semi termina com i e o segundo vocábulo começa com vogal. São vogais diferentes, então deveria estar escrito dessa forma aqui, sem o hífen. Por isso que a alternativa correta é a letra C, mal entendido. Oitava questão. O emprego do hífen em cana-de-açúcar se justifica por ser uma palavra que nomeia uma espécie vegetal. Conforme as demais regras ortográficas, assinale a alternativa em que o hífen está corretamente empregado. Peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Então, na palavra dia a dia, da letra A, dia a dia não possui hífen. Deveria estar escrito dessa forma aqui. Na letra B, cor-de-rosa, está correto. Cor-de-rosa é uma exceção entre as regras, porque deverá realmente ser escrita com hífen. Já mão de obra não possui mais o hífen. Deveria estar escrito dessa forma aqui. A palavra contraindicação, o prefixo contra termina com A e o segundo vocábulo se inicia com vogal. Como as vogais são diferentes, deveriam estar escritos dessa forma aqui, juntas e sem hífen. E autorregulação, auto, prefixo terminado com O, e o segundo vocábulo ele começa com R, deveria ser escrito sem hífen e dobrado o R. Então, a alternativa correta é a letra B, porque cor-de-rosa possui os dois hífens. Nona questão. Em truta marrom,
emprega-se corretamente o hífen, acompanhando regras e convenções estabelecidas para a ortografia. Assinale a alternativa em que isso não tenha acontecido. Peço que pause o vídeo e resolva esta questão. Então, a palavra composta truta marrom é o nome de um animal, por isso que deverá ser hifado. Ou seja, todas as palavras compostas que derivam da zoologia ou de ervas, plantas, deverão conter o hífen. Por isso que mico-leão-dourado deverá possuir o hífen, porque trata-se de um animal, assim como reco-reco e tartaruga marinha. Todas as três são animais, assim como truta-marrom, por isso que deverá possuir o hífen. Já a palavra pé de moleque não é um animal e nem planta. Deveria estar escrito dessa forma aqui. Pé de moleque. Pé de moleque sem o hífen. Por isso que a alternativa correta é a letra D, porque é justamente essa que está incorreta, que não segue as regras da hifenização. 10ª questão. Analise as palavras a seguir e assinale a alternativa em que se verifica o emprego incorreto do hífen. Peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Então, na letra A temos submundo. O prefixo sub, quando ele está junto de um segundo verbete que não começa com R, com B ou com H, ele obrigatoriamente deverá estar junta e sem hífen. Então, o correto seria submundo, escrito dessa forma aqui, que a primeira letra do segundo verbete é M. Como não é nem B, nem H e nem R, não poderá possuir o hífen. Então, já é a letra A incorreta. Vamos verificar as demais. Intra-auricular está correto, porque com o prefixo intra deverá possuir o hífen, até porque a segunda palavra, o verbete auricular, começa com A. Então, por esse motivo, deverá obrigatoriamente ter o hífen. Pré-matrícula, prefixo começado com pré, é necessário ter o hífen, obrigatório. Assim como ante, começou com ante, e a segunda palavra começou com H, não deverá obrigatoriamente ter o hífen. Inclusive, se a segunda palavra começasse com I, tanto começando com I ou com H, deverá possuir o hífen. Se a segunda palavra fosse outra vogal, uma consoante, aí nesse caso não haveria necessidade de se colocar o hífen. E bicho do pé deverá conter o hífen, porque trata-se de uma palavra da zoologia, ou seja, um animal. Bicho do pé é um inseto, e por isso deverá possuir hífen entre a preposição de. Por isso que a alternativa correta é a letra A, porque submundo estava escrito de forma incorreta, estava com hífen, e por isso estava incorreta. Questão número 11. O hífen na palavra pré-história foi empregado corretamente. Marque a opção em que o uso do hífen ocorre pelo mesmo motivo. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, couve-flor está relacionado a um tipo de vegetal, está ligado à botânica, e por isso o hífen ele é obrigatório. Em procura-se, nós temos o verbo procurar ligado ao pronome oblíquo átono, e por esse motivo deverá ser hifenizado. Beija-flor se refere a um animal, como vem da zoologia, deverá por obrigação utilizar o hífen. Segunda-feira, nós temos dois verbetes que não têm uma ligação direta um com o outro, possuem significados diferentes, mas juntando esses dois verbetes, ele possui uma única ideia. Por isso, deverá utilizar-se do hífen. Já em sobre-humano, o segundo verbete começa com a letra H, assim como em pré-história, e por esse motivo deverá ser hifenizado. Então, a alternativa correta é a letra E, porque o hífen é obrigatório, porque a segunda palavra começa com H.
Questão número 12. Se os funcionários forem microgerenciados de acordo com o novo acordo ortográfico, assim como microgerenciados, as palavras abaixo não devem levar o hífen, exceto, pause o vídeo e resolva esta questão. A alternativa correta é justamente a palavra que estiver escrita de forma errada, porque ele vai querer o exceto. Então, nós temos 3 afirmações corretas e uma incorreta. Na letra A, nós temos a palavra aeroespacial. Aero é o primeiro verbete, termina com O, e espacial começa com E. Como a primeira termina com vogal e a segunda começa com vogal e são vogais diferentes, pela regra não deverá ser hifenizada. Então, a letra A está escrita de forma correta. Na letra B, nós temos micro-ondas. A primeira palavra termina com O e a segunda palavra começa com O também. As duas com a mesma vogal. E pela regra, deverão todas essas palavras que começam com a mesma letra e terminam com a mesma letra, se forem vogais, deverão, pela regra, ser hifenizadas. Então, o correto seria escrito dessa forma aqui, micro-ondas com hífen. Como não tem o hífen, ele está escrito de forma incorreta. Então, essa já é a nossa alternativa, a letra B. Em C, extraescolar, extra termina com vogal e escolar começa com vogal, são vogais diferentes e por isso não deverá possuir o hífen. Assim como em coeducação, co termina com O e educação começa com E, vogais diferentes, pela regra, não deverão ser hifenizados. Por isso que o nosso gabarito é a letra B, micro-ondas, porque está escrito de forma incorreta, por não possuir o hífen. Questão número 13. Tendo por base a palavra grifada em a voz no alto-falante do aeroporto, grava-se corretamente com hífen o vocábulo destacado na alternativa. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a frase: minha tonalidade preferida é a cor-de-rosa. Na palavra composta cor-de-rosa, não deverá possuir o hífen, porque ela não forma uma ideia fixa. E por isso deverá ser escrita dessa forma aqui, cor-de-rosa. Da mesma forma que a palavra pé de moleque não deverá possuir hífen. Na letra B, nós temos a frase: a Barbie só usa cor-de-rosa. Já a palavra composta cor-de-rosa, por já ser aceita, consolidada na língua portuguesa, pela regra, deverá possuir o hífen. Então, essa palavra composta está escrita de forma correta. Cor-de-rosa é uma das exceções à regra. Via de regra, palavras compostas com 3 verbetes, elas não possuem o hífen. A não ser que essa palavra composta esteja se referindo a algum tipo de animal ou algum tipo de vegetal, ou seja, ele venha ou da zoologia ou da botânica, e sim deverá possuir o hífen. Mas não é o caso da palavra cor-de-rosa. Ela possui o hífen porque já foi consolidado na língua portuguesa. Letra C. Ele é o manda-chuva da turma. A palavra manda-chuva, composta manda, termina com A, e chuva começa com C. Então, pela regra, manda-chuva deveria ser escrito dessa forma aqui. Manda-chuva. A letra D, mini saia, foi criada nos anos de 1960. Mini termina com a letra I e saia começa com a letra S. Então, pela regra, mini saia deveria ser escrita sem hífen. E o S deveria ser dobrado. Então, deveria ser escrito dessa forma aqui. Passei o fim de semana em Fortaleza. Fim de semana, essa palavra composta não forma uma ideia fixa e, pela regra, não deverá possuir o hífen. Deverá ser escrita dessa forma assim, fim de semana. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra B, porque a palavra composta cor-de-rosa está hifenizada de maneira correta.
Questão número 14. De acordo com a ortografia padrão vigente, a palavra videoconferência é grafada sem hífen. Também é grafada sem hífen a palavra. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos o vocábulo teleeducação. Como tele termina com a letra E e educação começa com a letra E, pela regra, deveria ser escrita dessa forma aqui, com o hífen, separando os dois E's. Letra B, temos a palavra audiodescrição. Áudio termina com O e descrição começa com um D. Como a primeira palavra começa com vogal e a segunda com consoante, pela regra, realmente não deverá ser hifenizado. Então, já é a alternativa correta. Na letra C, nós temos eletro e hidráulico. Eletro, primeira palavra, termina com a letra O, termina com vogal. E hidráulico começa com H. Sempre que quando a segunda palavra começa com H e a primeira palavra termina com vogal, pela regra, deverá ser hifenizada. Por isso que está escrito de forma errada, por não ter o hífen. O correto seria colocar o hífen separando o O do H. Assim como a palavra aerohidroterapia. Aero termina com vogal, hidroterapia começa com a letra H e por esse motivo deveria possuir o hífen separando a vogal da letra H. Por isso que a alternativa correta é a letra B, audiodescrição, porque essa palavra não possui o hífen. Questão número 15. Assinale a alternativa em que a palavra apresentada está incorreta quanto ao emprego do hífen. Então, eu peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a palavra composta olho de sogra. Então, olho de sogra, pela regra, não deverá ser hifenizado. O correto seria escrito dessa forma assim. Olho de sogra. Já cobra d'água, como se refere a um animal, pela regra, palavras compostas que se referem a algo que venha da zoologia deverá ser hifenizada. Então, cobra d'água está escrito de forma correta. Anglo-português, então, palavras compostas que têm relação com uma origem, com algum lugar, pela regra, deverão possuir o hífen. Por isso que anglo-português se refere a uma pessoa de determinada origem, por esse motivo deverá possuir o hífen. Porta-bandeira, a palavra porta e a palavra bandeira não tem uma relação direta, não tem um significado que liga uma palavra a outra, mas quando elas se juntam, elas possuem um sentido. Por isso, deverá ser hifenizada. Anti-herpético, a primeira palavra anti termina com vogal e a segunda com H. Sempre quando nós temos palavras compostas, que a segunda, quando tem duas palavras e a segunda começa com H, pela regra geral, deverá possuir o hífen. Por isso que a alternativa correta é a letra A, porque olho de sogra não possui hífen. Questão número 16. Dentre as palavras a seguir, aquela em que ocorre emprego incorreto do hífen é, pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a palavra composta cobra cega. Cobra cega é um animal e, pela regra, palavras compostas que se referem à zoologia deverão ser hifenizadas, por isso que está escrito de forma correta. B, pré-vestibular. O prefixo pré, ele obrigatoriamente pede o hífen, por isso que pré-vestibular está escrito de forma correta. Autoeficácia, a palavra auto termina com vogal e eficácia começa com vogal, pela regra, não deverá possuir o hífen. Então, deveria estar escrito dessa forma assim. Autoeficiência. Esta é a forma correta porque auto termina com vogal, eficiência começa com vogal, são vogais diferentes, não deverá possuir o hífen. Sub-região. O prefixo sub termina com a letra B e região inicia-se com a letra R
e pela regra deverá possuir o hífen. E vice-diretor, o prefixo vice sempre deverá possuir o hífen. Palavras compostas que começam com o prefixo vice deverá possuir o hífen. Por isso está escrito de forma correta. Então a nossa alternativa, o gabarito, é a letra C, porque autoeficácia não possui hífen. Questão número 17. Quanto ao correto uso do hífen, marque a alternativa incorreta. Então peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a palavra composta extra-humano. Como o segundo verbete começa com a letra H, pela regra geral, deverá possuir o hífen. Por isso que está escrito de forma correta. Na letra B, temos circunmurado. Como o primeiro verbete, o prefixo circum, ele se inicia com o prefixo circum, e pela regra, todas as palavras compostas que se iniciam com esse verbete, circum, com esse prefixo, deverá possuir o hífen. Então está escrito de forma correta. Inclusive, deveria também possuir o hífen, porque a segunda palavra possui a mesma consoante. Então já seria um outro motivo para poder ser escrito com um hífen. A palavra extraescolar, ela termina com a letra A, extra, termina com a letra A, e escolar começa com a letra E. Como a primeira palavra termina com vogal e a segunda palavra começa com vogal e são vogais diferentes, pela regra, não deverá possuir o hífen. Então, deveria estar escrito dessa forma aqui. Extraescolar. Interresistente. A primeira palavra termina com R e a segunda começa com R. Como a primeira termina com a consoante R e a segunda com a consoante R, ou seja, são as mesmas consoantes, pela regra, deverá possuir o hífen para separar os dois R's. Por isso que a alternativa correta é a letra C, porque extraescolar está escrita de forma incorreta. Questão número 18. Considerando o uso do hífen, assim como em bem-estar, assinale a alternativa que ocorre corretamente o mesmo caso. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na palavra hipermercado, o prefixo hiper termina com R e a segunda palavra começa com M. Como a primeira palavra se inicia com consoante e a segunda também, e são consoantes diferentes, pela regra, deverá não conter o hífen. Deveria ser escrito dessa forma aqui. Autoconhecimento. A primeira palavra termina com vogal e a segunda começa com consoante, e pela regra, não deverá possuir o hífen. Deveria estar escrito desta forma, sem o hífen. Antissocial. Anti termina com I e social com S, e pela regra, não deverá conter o hífen e o S deveria ser dobrado. Essa é a maneira correta de se escrever antissocial. Recém-eleito. Todas as palavras compostas que começam com o prefixo recém deverão possuir o hífen, assim como recém-nascido, recém-casado. Então a alternativa correta já é a letra B. A letra D. Recém-eleito. Porque começa com o prefixo recém. E na letra E, semiárido, semi termina com vogal e a semiaberto. Semi começa com vogal e aberto começa com vogal, são vogais diferentes, então deveria estar escrito dessa forma assim. Sem o hífen. Assim como semiárido. Semiárido deverá ser escrito dessa forma aqui, seguindo a mesma regra de semiaberto. Termina com vogal, a primeira palavra, começa com vogal a segunda, são vogais diferentes, deverá, pela regra, não possuir o hífen. Então, a alternativa correta é a letra D, porque todas as palavras que começam com o prefixo recém deverão possuir o hífen, palavras compostas. Questão número 19. A palavra pré-requisito em depois descobri com sua melhor amiga que ela tinha um único pré-requisito para um partidão, que ele não gostasse de futebol. Foi escrita corretamente com hífen.
A única palavra que também deve ser escrita com hífen é pause o vídeo e resolva esta questão. Na palavra corresponsável, o prefixo co termina com vogal e a palavra responsável começa com consoante. Como a primeira palavra termina com vogal e a segunda começa com consoante, pela regra não deverá possuir o hífen e o R deverá ser dobrado. Então essa é a maneira correta de escrever corresponsável. Na letra B nós temos pré-existente, a palavra pré sem o acento. Esse prefixo ele é átono e pela regra, começando com o prefixo átono, não deverá possuir o hífen. Então deveria estar escrito sem o hífen, dessa forma aqui. Pré-existente, com os dois e's juntos. Autoescola, auto termina com vogal e escola começa com vogal. Como são vogais diferentes, deveria estar escrito dessa forma aqui, autoescola. E abrogar, o prefixo termina com a letra B, consoante, e rogar começa com R. Sempre quando nós temos uma palavra composta que termina com B e a segunda palavra começar com o B, o R, o H, deverá possuir o hífen. Por isso que a alternativa correta é a letra D, abrogar, porque está escrita de forma correta. Questão número 20. Indique a única alternativa certa quanto ao uso do hífen. Pause o vídeo e resolva essa questão. Na letra A, aguardente não possui hífen, assim como girassol e o S deverá ser dobrado. E pan-americano deverá possuir o hífen, porque todas as palavras compostas que começam com o prefixo pan e a segunda palavra começa com vogal, com H, com M ou com N, pela regra, deverá possuir o hífen. Então está escrito de maneira correta. Malcriado, mal termina com L, criado começa com C, começa com consoante e termina com consoante. Pela regra, deverá não possuir o hífen. Deveria estar escrito dessa forma aqui. Assim como a palavra mal feito, que mal termina com L e feito começa com F. Ou seja, são consoantes diferentes. Deveria estar escrito dessa forma aqui. Já a palavra mal educado, porque já foi consolidado pela língua portuguesa, ela deverá não possuir o hífen. Então está escrito de maneira correta, mal educado. Contra a regra, não possui o hífen e o R realmente deverá ser dobrado. Está escrito de maneira correta. Autoestrada, auto termina com vogal, estrada começa com vogal. São vogais diferentes e deverá não possuir o hífen. Coordenar, sempre quando a palavra composta começar com o prefixo co, por regra não deverá possuir o hífen. Então deveria estar escrito dessa forma aqui. Coordenar sem hífen. Micro-ondas, prefixo micro termina com O e ondas começa com O. Então, pela regra, deverá possuir o hífen. Pan-continental está escrito de maneira correta, porque sempre com palavras que começam com pan, que a segunda palavra não começar com vogal, nem com M, nem com N, nem com H, aí nesse caso não deverá ter o hífen. Por isso que pan-continental está escrito de maneira correta. E ex-namorado, toda palavra composta que começa com o prefixo ex deverá possuir o hífen. Por isso que deveria estar escrito dessa forma aqui. Então a única correta alternativa é a letra A, que é o nosso gabarito. Girassol, aguardente e pan-americano estão escritos de forma correta.